Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um programa Gráficos no Radar. E a sessão dessa sexta-feira foi de alta generalizada nos mercados mundo afora. Nos Estados Unidos, após a divulgação na véspera de dados de inflação e também na sessão de hoje dados de inflação ao produtor, as bolsas voltaram a subir. No mercado europeu, com o início da divulgação de resultados, os investidores experimentaram a terceira sessão de alta consecutiva. No Brasil, o Ibovespa avançou pela 10ª sessão consecutiva, passa a mirar a região dos 130 mil pontos, mas o fiscal ainda preocupa. O setor de consumo cíclico ainda inspira cautela. Atualizando a análise do nosso índice Ibovespa, caminhamos para o fechamento da 10ª sessão de alta consecutiva para o nosso índice. No momento em que gravamos, avança cerca de 0,47% e tem próximo alvo marcado aos 129.900 pontos, potencial de alta adicional de cerca de 0,76%. Acima deste nível, próximo alvo fica marcado aos 131.700 e o nível de suporte mais próximo fica marcado aos 127.400 pontos. Esse é o gráfico do dólar futuro em escala semanal, papel que após subir 6 semanas consecutivas, testou sua linha de tendência de baixa e deu início ao movimento corretivo. Nível de suporte mais próximo e bastante respeitado é a região dos R$ 5,37 e resistência fica marcado por volta dos R$ 5,65. Na eventual perda do nível de suporte atual, próximo apoio ficaria marcado aos 5,22, onde passa sua média de 21 períodos. As ações de Petrobras em escala diária reforçam tendência neutra para o curto prazo, tendo como nível de suporte os R$ 37,10 e nível de resistência aos R$ 39,11. Nesse cenário, a atenção fica para a eventual consolidação de um pivô de baixa, quando na eventual perda do nível de suporte atual, liberaria o ativo para a busca da próxima região de fundo, indicada aos R$ 35,61, tendo potencial de queda de cerca de 4%. Esse é o gráfico de Vale em escala semanal. Papel que após apresentar um movimento de alta por 3 semanas consecutivas, no momento em que gravamos, apresenta recuo de 1,26%. Apesar desse movimento, o papel ainda permanece acima da região dos 62,80, nível de suporte atual. Para a próxima semana, a atenção fica para eventual renovação de máxima recente, acima dos 63,20, quando liberaria o ativo para a busca dos R$ 66,24. Potencial de alta de 4,76%. Do lado inferior, caso desrespeite esse importante nível de suporte, o papel encontraria próximo apoio por volta dos R$ 60,70, onde passa a base da sua congestão triangular e abaixo disso os R$ 59,71. As ações do Banco Itaú em escala diária reforçam tendência de alta para o curto prazo, tendo um movimento corretivo apresentado na sessão de hoje em direção ao nível de suporte mais próximo marcado aos R$ 33,30. Caso esse nível seja respeitado e principalmente seja renovada a máxima recente acima dos R$ 33,72, o papel encontraria próximo alvo aos R$ 34,37, com potencial de alta de cerca de 2%. Na eventual perda do nível de suporte atual, o papel invalidaria a estrutura de topos e fundos ascendentes e passaria a mirar a região dos 32,45. Em escala diária, as ações de Randon mantêm tendência de alta com a formação de topos e fundos ascendentes. No cenário atual, o papel encontra suporte mais próximo aos 11,95 e resistência na região dos R$ 12,48. O rompimento deste nível liberaria o ativo para a busca da próxima região de topo, indicada aos 13,45, com potencial de alta de cerca de 7,17%. Esse é o gráfico de Mitre em escala diária, papel que desde o final de junho até a máxima da sessão atual esticou uma alta de cerca de 33%, sinaliza teste de resistência na sua média de 200 períodos, indicando formação de topo e possível correção. Nível de suporte mais próximo fica marcado aos 4,27. Na eventual perda deste nível, o papel encontraria próximo apoio na região dos R$ 4,10, sendo um potencial de queda de aproximadamente 3,5%, e do lado superior, para uma eventual entrada, o papel teria que romper a região dos R$ 4,61, quando liberaria estrutura de alta até os 5,26, totalizando um potencial de alta de cerca de 12%. Esse é o gráfico de Ambipar em escala semanal, papel que saiu da região dos R$ 8,32
e em 4 semanas de mínima máxima avançou cerca de 182%. No cenário atual, o papel testou e respeitou resistência na casa dos R$ 23,77, dando início ao movimento corretivo e fechando a semana testando suporte aos R$ 17,47. Com essa estrutura, o papel tem espaço para buscar sua antiga linha de tendência de baixa, que hoje passa na região dos R$ 14,20, sendo um potencial de queda de aproximadamente 17%. Do lado superior, para uma eventual entrada acima dos R$ 23,77, o papel liberaria um upside potencial até a casa dos R$ 32, o que seria mais 25% de potencial alto. Esse é o gráfico de Brasil Agro em escala semanal. Papel que rompeu o patamar de resistência por volta dos R$ 26,80 na semana passada e na semana atual renova a máxima. No momento em que gravamos, o papel avança na semana 0,26% e tem caminho livre para a busca da próxima região de topo, marcada aos R$ 28,66, sendo potencial de alta de cerca de 5,68%. Quando olhamos para essa próxima região de topo, falamos sobre máxima histórica. O eventual rompimento deste nível encontraria o próximo alvo projetado 9% acima, por volta dos 31,31. Em escala semanal, as ações de BRF reforçam a tendência de alta com a formação de topos e fundos ascendentes e, no cenário atual, indica uma nova formação de topo, possibilitando correção até a sua média de curto prazo, que passa por volta dos seus R$ 19,90. Do preço em que encerrou a semana até a próxima região de suporte, o papel tem cerca de 10,5% de potencial correção. Resistência fica marcada aos R$ 22,80 e o eventual rompimento deste nível liberaria o ativo para a busca dos R$ 25,31, com mais cerca de 9% de potencial upside. O movimento mais provável para as próximas sessões é de correção. Esse é o gráfico de Soma 3 em escala semanal e também em escala diária. Pelo gráfico diário, podemos observar que o papel fez um movimento de alta recente, encontrou sua antiga linha de tendência de alta e sua média de 200 períodos, sinalizando a formação de topo por volta dos R$ 6,50, sugerindo correção, tendo como suporte mais próximo a região dos R$ 6,28. Em escala semanal, observamos que o movimento de alta recente simplesmente levou o papel a tocar sua linha de tendência de baixa, não sinalizando reversão de tendência e favorecendo correção. Do lado superior, acima dos 6,50, próximo patamar de resistência fica marcado aos 6,69, com potencial de alta de cerca de 2,19%. No eventual perda de suporte abaixo dos 6,28, o papel encontraria próximo apoio por volta dos 5,94, potencial de queda de cerca de 5,24%. E no Fique de Olho de hoje eu trago as ações de Rumo, raio 3 em escala diária. Papel que após o movimento de alta nas últimas 3 sessões, de cerca de 9%, sinaliza a formação de topo por volta dos 23,20, nível esse que já foi respeitado outras vezes como topo, sugerindo um movimento de correção até o nível de suporte mais próximo, indicado aos 21,74. Potencial de queda neste movimento é de cerca de 5%. Do lado superior, em eventual renovação de máxima acima dos 23,40, próximo alvo fica marcado aos 24,28, cerca de 3,7% de alta. O cenário mais provável é de correção para as próximas sessões. Essas foram as análises que eu separei para hoje. Aproveito para reforçar com vocês que a partir de segunda-feira, na parte da manhã, iniciaremos uma nova grade de lives. Às 8h30 da manhã, o Morning Call com o nosso time de análise fundamentalista e o nosso time de economistas, e a partir das 8h55, a Sala do Trade para fazer operações junto com vocês ao vivo. Ambos programas no nosso canal da Ágora aqui no YouTube. Um ótimo final de semana a todos e até a próxima.